Para compor a mesa, eu convido a nossa presidente da Academia Feminina, Maria Elisa Chaves Machado, e a palestrante vai nos honrar com a sua palavra aqui, Laura Medioli. Acho que vocês todos já conhecem a Laura, com seu estilo singular, afetivo, de escrever, que conquista todo mundo. Já não é a primeira vez que ela nos honra aqui com a sua presença. E hoje ela vai nos falar sobre a mulher. E sobre a mulher também, eu trouxe alguma coisa também para fazer uma abertura aqui. Convencionou-se classificar o homem como ser objetivo e a mulher subjetivo. Será este o critério para o século XXI que vivemos? A mulher que escreve já não se refere a si mesma, incorpora-se ao universo masculino com ideias objetivas. Em O Segundo Sexo, livro revolucionário, surgido em 1949, de autoria de Simone de Beauvoir, diz que o eterno feminino era sinônimo de alma negra, consequente a uma situação de inferioridade. Assim, a mulher não era considerada pelo homem como um ser autônomo, mas apenas um elemento do mundo masculino. Ela era um outro. Esta ideia aparece nas consciências mais primitivas da humanidade. Hoje, no entanto, apesar do apoio de ideias e conquistas diversas, a mulher assume timidamente papel coletivo e participante no próprio mundo feminino. Há um processo de mudança. Livra-se ela de peias e epítetos, de lugar marcado na aventura maravilhosa de se descobrir ser. Na sua voz própria, no seu escrever independente, na sua transformação consoante com o mundo em mutação, a mulher é. Inicia sua escalada com valores de capacidade, construção e dignidade. Um dos meios de que dispõe é a ação eficiente, que se faz presença nas empresas, nas artes, na ciência e na literatura. A mulher escritora possui dupla função, a criação da palavra e a criação de si própria. Encarna a palavra, origem e formação da arte. Sua verdade está na expressividade das coisas belas e faz fortificar o desejo de ir além, testemunho de ação e propagação do valor humano. Isso que eu queria dizer, antes de apresentar a Laura. Agora eu vou pedir a Maria Elisa que leia o currículo de Laura Medioli. Excelentíssima Senhora Elizabeth Renaud, presidente da Academia Mineira de Letras, a primeira mulher a presidir esta instituição, o que muito nos orgulha. Excelentíssima Senhora Laura Medioli, Excelentíssimas Senhoras Presidentes Eméritas Conceição Eloy. O microfone está baixo. Excelentíssima Senhora Conceição Eloy, Presidente Emérita da Academia Feminina Mineira. Excelentíssima Senhora Acadêmica da AML, Ieda Prates Berna, a grande poeta. E excelentíssimas acadêmicas, amigos e familiares de Laura Medioli, senhoras e senhores. Como Elizabeth já disse, Laura tão é conhecida que, neste horário, nós estamos com o auditório lotado. Mas é porque é usual na nossa Academia Feminina Mineira de Letras ler o currículo da palestrante. Com muita alegria, recebemos a palestrante de hoje, Laura Medioli. Laura Medioli, uma mulher contemporânea. Laura nasceu em uma família de grandes escritores. Pelo lado materno, pertence ao clã literário de Aníbal Machado, Maria Clara Machado, Ângelo Machado, entre outros.
Sua mãe, Glória Machado, eu achei que ela nos ia dar a honra da presença, mas a Laura já disse que ela está gripada. Pelo lado paterno, Ibsen Bressani Santos herdou o empreendedorismo, empresário da construção civil, e também casas populares, olha o lado aí. De ambos, o amor pelo trabalho humanitário, em que atua desde muito jovem. Casou-se com o empresário italiano Vittorio Medioli, que tem em comum as vertentes literária, empresarial e ainda a política. Eles têm 2 filhas, Mariana e Daniela, que dão continuidade ao trabalho familiar empresarial. Natural de Belo Horizonte, é graduada em Estudos Sociais pela Faculdade Newton de Paiva e em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. É presidente da Sempre Editora, responsável pelos jornais O Tempo, Super Notícia, O Tempo Betim, O Tempo Contagem e o Semanário Pampulha, que a gente recebia há muito tempo, aos sábados, né? Iniciou seu trabalho com a mídia impressa desde muito cedo, como fundadora e mantenedora de jornais comunitários de distribuição gratuita em bairros, vilas e aglomerados na região metropolitana. Por mais de 10 anos, exerceu trabalhos comunitários com associações de bairros, fundação de creches, movimentos culturais, esportivos, dentre outros. Em 2005, lançou seu primeiro livro de crônicas, aspas, Levando a Vida Leve, fecha aspas. E em 2010, o segundo, Levemente Leve, lindos nomes. É autora do livro infanto-juvenil Xangó, o Detetive e o Mistério do Matinho, e de 4 peças teatrais destinadas ao público infantil. Em novembro de 2016, lançou seu terceiro livro de crônicas, abre aspas, Só de Bicho, em parceria com o cronista e escritor Fernando Fabrini, onde estão reunidas dezenas de histórias divertidas dos autores, tendo os bichos como protagonistas. Um projeto sem fins lucrativos, em que os valores obtidos com a venda são destinados a entidades que trabalham nos cuidados, castração e adoção de animais de rua. O livro já está em sua 2ª edição. Laura é cronista nos jornais da Sempre Editora, onde mantém uma coluna semanal. Desde 2008, preside a Fundação Medioli, que atua no estado de Minas Gerais, apoiando crianças carentes, idosos e deficientes físicos. Em 2017, assumiu a presidência de honra da APROMIV, Associação de Proteção à Maternidade, à Infância e à Velhice, no município de Betim. No mundo atual, seu trabalho humanitário constitui exemplo a ser seguido por todos. Laura, quando leio seus textos, percebo os traços literários de seus familiares. Aníbal, Maria Clara e Ângelo Machado. E o João, vou contar. Como a gente lê todas as crônicas dela, são todas que a gente não consegue parar, é uma criatividade incrível, uma genialidade nas crônicas. Eu chegando de viagem no domingo, parece que início de abril, e olhando os jornais, quando eu começo a ler, e o João,
e vou lendo a crônica, a página inteira do tempo, e não conseguia, e não queria que aquela crônica acabasse. E a crônica, eu até trouxe, opa, fazendo confusão aqui, desculpa, viu, Laura? Depois vocês vão ver por que eu estou citando. E o João, a página inteira. E eu não queria que acabasse de forma nenhuma, eu tinha chegado cansadíssimo de viagem. Quando chegou o ponto final... Hã? É a segunda parte da história. Pois é, eu vou falar isso. Quando chegou o ponto final, eu olho aqui em cima, falo, nem podia acabar. Continuação da última crônica. Como eu estava em contato com a Laura para esta palestra, eu tomei a liberdade de pedir que ela me mandasse a primeira parte. A primeira parte é: ladrão, não delete o João. Mais 4 páginas deliciosas, incríveis. Vou só falar uma sinopsezinha em que a moça perde o celular e quem atende é o ladrão. Ela preocupada com o João e vem o diálogo o tempo todo, impressionante, como todas as crônicas e os livros dela, né? Mas também, citando esse caso da Laura, que é mais recente, eu não posso deixar de comentar, como eu já falei que ela tem uns traços literários da família, né? Não posso deixar de comentar quando eu li o conto de Aníbal Machado, Viagem aos Seios de Duília. Quis ler toda a obra, e queria continuar a leitura. Depois comprei Cadernos de João, A Morte da Porta-Estandarte, O Menino e o Vento, O Piano, etc., etc. Seus contos foram encenados na teledramaturgia, no teatro e no cinema. A sua filha, Maria Clara Machado, conviveu com os maiores intelectuais do país, porque a casa do tio-avô dela, né, Aníbal, era o ponto de encontro deles. Lá estava Drummond, Vinícius de Moraes, Portinari, Di Cavalcanti, Otto Lara Rezende, Rubem Braga, que você deve gostar, que você é cronista tão boa quanto ele, e muitos outros, né? Otto Lara Rezende, João Cabral de Melo Neto, Moacir Sclia, e por lá ainda tinha passado o Pablo Neruda. Imagina o berço da Maria Clara Machado. A obra de Maria Clara Machado é de uma grandiosidade imensurável. Vou citar apenas uma peça infantil. Aspas, Pluft, o Fantasminha. Tenho certeza de que todos aqui a conhecem. Porém, a gente não pode esquecer que a Maria Clara Machado escrevia, e a Laura é múltipla, né? Além de escrever seus livros, suas crônicas semanais, etc., é múltipla. Por fim, Laura é literata, benemérita, empresária e de uma simplicidade admirável. Com vocês, Laura Medioli. Você trouxe o jornal para mim? Esqueceu. Trouxe o jornal? Esqueceu. Boa tarde. Está funcionando? Vocês estão ouvindo? Não estou, não. Tá bom? Então, tá. Gostaria, Maria Elisa, de agradecer imensamente você e a Elizabeth. A Maria Elisa é presidente da Academia Feminina Mineira de Letras e a Elizabeth, presidente da Academia Mineira de Letras. Essas mulheres que prestigiam muito aqui as academias, né? E pode tirar aqui? Pode tirar. Bom, vim hoje aqui para falar sobre mulheres, né? E falar de mulheres é uma coisa que me agrada muito. Até o mundo das mulheres, o mundo feminino, ele é muito vasto e muito rico. E eu diria que eu sou uma apaixonada pelas mulheres, apaixonada mesmo. Mulheres são muitas,
Eu só vou pedir para tirar aqui, porque está tampando aqui um pouquinho. Põe no chão, por favor, Pode João. pôr no chão? O João põe no chão para a gente. Lindas, por sinal, viu, gente? Mas mulheres são muitas, muitas. Mas eu gostaria de falar, em especial aqui agora, da mulher que eu e cada uma de vocês somos. É aquela mulher forte, que muitas vezes a gente não se dá conta dessa força que nós temos. Muitas vezes essa força aparece justamente durante as adversidades. E, nesse momento, é que essa força aparece. Eu vou citar um exemplo hoje que está acontecendo muito nas famílias, que é a questão do desemprego, que está atingindo muito as famílias de modo geral, tanto para os homens quanto para as mulheres. E esse desemprego, normalmente, quando o homem ele fica desempregado, ele cai ou em depressão ou em revolta, mas ele, né, é uma situação muito complicada quando é o homem, porque ele quase que imediatamente ele entra nessa fase de depressão ou revolta. A mulher também. Embora a mulher seja mais predisposta, nós sejamos mais predispostas a ter depressão, nós conseguimos sair melhor dela. Nós conseguimos superar melhor as adversidades, a dor, a própria depressão, o sofrimento. A gente, nesse ponto, a gente é mais forte, né? Aliás, esse negócio, não sei de onde que eles tiraram essa frase, né, de mulher é o sexo frágil. Não dá realmente. Eu acho que dizer que a gente é frágil fisicamente em relação ao homem é uma coisa, mas, por outro lado, os homens que me perdoem, os homens que estão aqui, mas as mulheres são talvez muito mais fortes que os homens. A gente supera muito mais o sofrimento, as dores, e a gente se reinventa nessas horas. As mulheres, durante as crises, elas se reinventam. Vou contar um caso para vocês de uma amiga minha. Esse caso aconteceu há muitos anos. Na época, ela tinha 40 anos de idade. O seu marido trabalhava numa grande empresa, tinha um salário maravilhoso, a família ia praticamente todos os anos para a Europa. Ela, o esposo, tinham os filhos que estudavam nas melhores escolas, enfim, uma família em condições financeiras muito boas. De repente, eles nunca se preocuparam, esse marido nunca se preocupou muito em fazer o pé de meia. E, de repente, ele perdeu esse emprego, perdeu o chão. E ele, já com seus 45, 50 anos, pronto, acabou. Caiu numa depressão tremenda, não conseguia se erguer, mal conseguia sair do quarto. Isso eu digo, porque eu presenciei de perto essa história. E ele só chorava, chorava, não tinha força sequer para mandar um currículo. Os filhos em idade escolar, aquela situação, e ela pensou assim: gente, eu, com meus 40 anos, não tenho nenhum currículo para apresentar, sempre fui dona de casa, cuidei da família, dos meus filhos, e alguém tem que fazer alguma coisa, porque as contas chegando e o meu marido não consegue sair dessa, por mais que ela desse apoio, né? E o que aconteceu? Ela falou assim: eu vou ter que fazer alguma coisa. Com 40 anos, não tem currículo, não tem experiência de trabalho, pegou a malinha dela e foi ser sacoleira do Paraguai. Vocês lembram dessa época? O que hoje a gente vira motorista do Uber, os desempregados de hoje, engenheiros, todo mundo vira motorista de Uber. Naquela época, a gente virava sacoleira do Paraguai. E ela fez numa boa, sabe? Não teve o menor preconceito de pegar a mala dela e ir parar lá no Paraguai de ônibus. E ela tem um astral muito bom. Na época, a gente até ria um pouco com ela, porque 2 vezes ela perdeu mercadoria. Uma porque o ônibus pegou fogo, e outra que a polícia tomou tudo de todo mundo. Aí, mas ela contava isso num astral bom. O que ela fez? Abriu a portinha na casa dela, fez uma portinha lá, colocava as mercadorias, né, do Paraguai lá e começava a vender. Hoje,
ela se descobriu que era uma ótima comerciante, hoje ela não é sacoleira do Paraguai, o marido, graças a Deus, né, se voltou ao trabalho, e ela se descobriu que era uma ótima vendedora e tem a sua boutique hoje vendendo. E não tem a menor vergonha de contar isso. Ela foi à luta, como várias mulheres vão numa situação dessa. Como uma outra amiga minha, que era secretária executiva, tinha um salário ótimo, tudo bem, perdeu o emprego. O marido também, naquela situação já bem complicado financeiramente, ela simplesmente pegou a cozinha dela, minúscula do apartamento, pegou a receita da avó de empadinha, transformou a cozinha dela numa fábrica de empadinhas. E foi vendendo empadinha para todo mundo e colocando dinheiro em casa numa boa, sem a menor vergonha, ligava para as amigas, todas solidárias. Então, gente, eu acho que isso aí é um exemplo da força das mulheres, né? Porque elas não se deixam e elas se reinventam muito facilmente, principalmente nesses momentos. E hoje, inclusive, muitos lares são mantidos por mulheres, né? Eu tive uma experiência muito rica na minha vida que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês. Por mais de 10 anos, eu trabalhei em vilas e aglomerados de Belo Horizonte. 5, para ser mais exata, 5 vilas e aglomerados por mais de 10 anos. Embora fosse um trabalho voluntário, era um trabalho praticamente diário. E nada a ver com política, com ONG, nada disso, tá, gente? Eu simplesmente dava continuidade ao trabalho que minha mãe me ensinou. E nessas comunidades, meu trabalho era sempre direcionado às mulheres, o meu envolvimento todo era com elas. Porque o que eu conheci de mulheres incríveis, maravilhosas nessas comunidades, e sou muito amiga delas. Vocês verem, meu celular está cheio de mensagens, a gente, né, a gente está sempre se comunicando. E essas minhas amigas, mulheres muito sofridas, mulheres que perderam os filhos para o tráfico. Quando eu falo perder, perderam mesmo, não só porque os meninos se viciaram, mas a maioria grande, hoje, dos jovens, eles não estão chegando aos 30 anos porque morrem assassinados. Às vezes, por R$10, eles morrem assassinados, com dívida de tráfico. E essas mães que perderam seus filhos, mães que foram expulsas de suas casas pelo traficante, isso eu posso contar porque eu presenciei e eu ajudei, estive com essas mulheres, inclusive pagando para elas um aluguel de emergência, porque esses traficantes eles vinham de fora, Maria Elisa, e quando essas mulheres eles veem que elas são sozinhas, têm só filhos, não têm um companheiro, eles simplesmente chegam, abrem a porta, dão licença e elas saem quase que com a roupa do corpo. E, infelizmente, falar com a polícia não adianta muito, já fizemos essa experiência e não deu muito certo, não. Mães grávidas, com meninas, com as suas filhas grávidas de 13 anos, 14, cansei de ver essas meninas. E eu dava curso de aleitamento materno, porque quando minhas filhas nasceram, eu tive muito problema, né, para amamentar. Tinha o que a gente chama de pedra nos seios, tinha febre, uma confusão. Não sei se vocês, mulheres aqui, já passaram por isso, sabem o que eu estou dizendo. E esse curso me ajudou muito. E, como me ajudou muito, eu fiz uma apostila, e aí eu caí na besteira, eu tinha um jornalzinho comunitário nessas comunidades, e fui anunciar no jornal que as mães que precisassem, tivessem com dificuldade para amamentar, passei o meu telefone, que me ligassem, que eu as ensinaria, atenderia. Ficou uma loucura, né, gente? Porque vocês não têm noção da filharada que nasce nessas comunidades. E muita adolescente, elas me ligavam à noite, desesperadas. Naquela época, eu ia muito nessas comunidades sozinha, primeiro porque não tinha... era muito fácil, as pessoas me conheciam, todo mundo me conhecia, me respeitava. E, segundo, porque ainda não tinha o crack. Tá? Depois do crack, mudou tudo. Por isso que eu meio que me afastei desse trabalho. Primeiro, porque eu tenho meu trabalho também hoje,
mas um dos grandes motivos foi a entrada do crack. Mas eu lembro de uma menina que a mãe me ligou desesperada de noite, eu já estava deitada. Não, Laurinha, pelo amor de Deus. Aí eu fui lá na casa, peguei o carro, entrei lá na casa dela. A menina devia ter uns 13 anos, com o neném berrando e ela berrando junto. E a mãe desesperada, né? Aí eu falei, aí ela falou, aí a menina falou, ai, nunca mais vou ter filho na minha vida, não sei o quê. Vai, filha, só que você vai ter na época certa. Infelizmente, a realidade nessas comunidades é isso. Existe promiscuidade, sim. Existe assédio, existe agressão, as mulheres sofrem muito. Mas é engraçado que esse sofrimento delas as fortalecem. Elas criaram uma casca que é uma coisa impressionante. E eu vou falar com vocês. Nessas comunidades, a solidariedade, a união e a cumplicidade dessas mulheres eu nunca vi em lugar nenhum. Não existe. Como que elas se unem. É uma coisa maravilhosa, eu aprendi muito com elas, sabe? Eu fico até emocionada quando eu falo delas, porque essas mulheres, quando eu mais precisei, foi elas que me ajudaram. E... Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Mas é isso. Eu lembro que a gente, finais de semana, uma outra coisa que a gente vê muito nessas comunidades, nos finais de semana, a gente fazia muito mutirão. Por exemplo, tinha um matagal lá, tinha uma dessas comunidades tinha um matagal altíssimo e as crianças tinham que passar para ir para a aula no meio desse matagal. E estava tendo um tarado ali na época. Então, as mães, as mulheres se uniram. Nós conseguimos um tanto de enxada, eu mesmo pedi enxada emprestado para todo mundo, e fomos tirar esse matagal no sol, lá no sábado. E eu lembro que a gente ia chamar os rapazes, os senhores não, os senhores ajudavam, mas os rapazes, os pais das crianças que passam no matagal, nem aí. Nem aí. Ficavam o dia inteiro jogando truco, tomando cerveja, e a gente ia lá pedir, eles saíam rindo, sabe? Eu já briguei muito com esses pais por causa disso. A falta de comprometimento deles com a família, até porque não tem muito... Cada hora está com uma, filho com outra, eles não têm muito esse comprometimento. Talvez por isso que eu vi tanta união dessas mulheres nessas comunidades, né? Que foi uma coisa que me marcou muito. Mudando de assunto, alguém aqui já visitou fila de cadeia masculina? Alguém já foi em cadeia masculina? Você já... Pois é. Você já viu a mulherada que tem na fila? Só tem mulher, gente. E o pior, eu tenho um amigo que ele trabalhou no DEOESP, hoje ele é aposentado, e ele me fez essa mesma pergunta. Ele falou, Laurinha, você já foi em fila de cadeia? Eu falei, não. Eu falei assim, vai para você ver. Eu falei, por quê? Aí ele começou até a rir. Eu falei assim, Laurinha, dá até barraco na porta. Porque vai a mulher, vai a namorada, vai a amante, vai a filha, vai a família inteira, e junta tudo ali na fila, e tem um número tal para entrar, que é permitido. Então, tem dia que vai a mulher e a amante, aí que ele falou que é uma confusão, e aquela fila gigantesca. E mulheres, muitas apaixonadas, e mulher apaixonada é um problema sério, elas acabam sendo presas porque elas vão inventar de levar celular, vão inventar de levar maconha ou qualquer coisa para o companheiro que não está absolutamente nem aí para elas. E eu digo isso porque tem o outro lado da moeda. Alguém aqui já foi em fila de cadeia feminina? Tem algum homem? Nenhum. Nenhum. Tem as amigas, a mãe, a irmã, mas não tem nenhum companheiro. A mulher, pronto, vai presa e o cara, ó, tchum, vai atrás de outra. A mulher não, fica lá sendo presa por causa dele. É assim. E essa é a diferença, entendeu? É duro, né, gente? Mas essas mulheres também, voltando às mulheres das comunidades, elas faziam bicos, além da gente fazer mutirão, elas faziam bicos, vendiam chup-chup, faziam sacoleiras, trabalhavam a semana inteira e, nos finais, faziam esse tipo de trabalho. Hoje nós mulheres, ocupamos 43% do mercado formal de trabalho, tá? E, inclusive, em áreas que eram exclusivamente masculinas, né? Não tinha mulher piloto, não tinha mulher delegada, mulher policial.
engenheiras, né? Aliás, antigamente, não muito antigamente, vocês lembram que é o nosso trabalho, o que era, além de ser donas de casa? Formar em magistério, ser professoras, no máximo enfermeira. Eu tenho alguma tia que, na época, tia Lúcia, foi jornalista, mas era aquela coisa, né, de vanguarda. A outra foi médica, mas não era o normal. O normal era ser professora. E, aliás, eu, como sempre quis ser professora, só que no meio do caminho desviou, né, a rota, eu também fiz magistério. Hoje, eu acho que nem existe mais magistério. Existe? Acho que não. Mas eu lembro quando... E o curso de magistério ainda tinha um preconceito, que eles falavam que era o curso de espera marido. Vocês lembram disso? Alguém já ouviu isso, que fez magistério? Eu ouvi, porque eu fiz. Meus amigos brincavam comigo. Ah, a Laurinha está fazendo curso de espera marido, ou seja, serve para nada. Então, hoje, né, graças a Deus, você vê as médicas hoje, 57% do mercado de trabalho de médicas são mulheres. E vai crescer, vai crescer. Os homens que me desculpem, mas eu acho que vocês têm as companheiras, as irmãs, as filhas, né? Vocês enxergam perfeitamente o que está acontecendo hoje com a mulher. E é complicado para a gente, porque a gente tem o trabalho fora, tem o trabalho dentro de casa, tem o trabalho, né, de administrar a casa, administrar filho, marido, cachorro, papagaio, tudo. E a gente dá conta. Claro que a gente também não pode se exceder muito, né, gente? Porque senão a gente pifa também, né? Lá na OMR, nós temos uma fábrica de autopeças em Sete Lagoas. 60% da mão de obra dessa fábrica são mulheres. E dessas mulheres, a grande maioria são mães solteiras, ou viúvas, ou separadas. Por quê? Porque são as que mais precisam, as que sabem que dá valor ao trabalho delas, porque elas, como mãe, elas têm a responsabilidade. Então, elas dão um show. Sabe? Então, agora, já no jornal que eu trabalho, na Sempre Editora, 60% dos cargos de chefia também são mulheres. Não porque nós escolhemos que fossem mulheres, mas por mérito delas. São mulheres, naturalmente, foram se sobressaindo, né, nessa área de jornal, de tudo, e elas, 60% também são mulheres. Mas as mulheres, nós nos entendemos muito bem, né? A gente tem uma facilidade para conversar, para ficar amigas, né? Na fila, a gente já sai conversando, viramos amigas íntimas em pouquíssimo tempo das pessoas. E, segundo o palestrante Daniel Godry, ele fala o seguinte, que os homens, eles, para falarem, eles usam um cantinho do cérebro, do lado esquerdo. As mulheres, não. As mulheres usam o lado esquerdo todo, e, se bobear, ainda usam o direito. E tem aquela coisa ainda, faz um teste aí, pergunta para o Joãozinho e para a Marinha, os dois da mesma idade, os menininhos da mesma idade, você vai perguntar para o menino o nome dele. Antes que ele responda, já está a Marinha, o nome dele é João. E não é assim que acontece? Exatamente. Mas, uma vez, o meu marido, né, nós moramos um ano em São Paulo, ele fez o tratamento lá, eu estava na lista, a gente estava na salinha de espera. Eu, Vitório, um senhor bem idoso, já com a cabeça meio atrapalhada também, e duas senhoras. Aí, quase que na mesma hora, chamaram esse senhor e o Vitório para fazer o exame de imagem. E eu fiquei com as duas senhoras. Só tinha nós três, imediatamente viramos amigas íntimas, né? Ali no consultório, que seu marido tem, aquela coisa, papo vai, papo vem. Aí elas me contaram a história delas. Isso, assim, em 15, 20 minutos, no máximo. Aí elas vieram me contar. Uma era a atual esposa do senhor, a outra era a ex.
E as duas me pegaram para descascar a mocinha que apareceu na história, que estava tirando todo o dinheiro do marido e do ex. Ô, gente... E essas senhoras, mas se xingava, vagabunda, eu concordando com tudo, e eu achando aquela história tão assim, eu falei, meu pai do céu, as duas senhoras, a ex e a atual, falando de uma terceira. Eu achei aquilo muito engraçado, que elas falando que a mocinha estava tomando todo o dinheiro do marido. Eu falei, oh, gente, eu pensei, bem, esse marido ele já está tão para lá do que para cá, como que está fazendo, né? Está conseguindo isso? Aí eu saí. Acabou o exame, os dois saíram, fomos embora, tchau, tchau. Aí, no carro, eu fui falar com o Vitório. Ô, Vitório, sabe aquele senhor que entrou lá com você? Eu falei, sei. Aí, eu contei a história para ele, fui contando. Antes que eu acabasse a história, ele falou assim, Laura, como assim? Você está me falando que, nesse meio tempo, essas senhoras contaram a história delas para você? Isso? Eu falei, sim. Sim, contaram. Ele falou assim, mas eu não acredito. Que como que você nunca viu a pessoa vai falar isso? Eu falei, sim, mulheres, Vitório. A gente é assim, não é? Da facilidade que a gente tem, não é isso? E, igual quando eu falo, quando a gente é mocinha, acho que muitas, pelo menos a minha geração, a gente não ia em nenhum barzinho, nenhuma pizzaria, que no mês você virava para a amiga do lado, vão no banheiro comigo? Não é assim? E me falaram que hoje continua a mesma coisa, que os adolescentes continuam falando a mesma coisa. Vão no banheiro comigo? Os amigos não entendiam, claro. Fazer o quê no banheiro? Conversar. A gente ia para conversar e continuam indo para conversar. Dizem que as mulheres falam 7.000 palavras por dia. Acredito. E os homens, 4. Complicou, né? Por isso, meninas, que eu falo, às vezes a gente chega em casa empolgada, né, doida para contar o que aconteceu no dia, no trabalho, o marido está lá moado, cansado, vendo televisão, não quer saber de nada. E a gente lá, né? Aí, quando você sentir que o negócio, que ele já gastou os 4.000 dele, não adianta, não, gente. Liga para a amiga, vai gastar os seus 3.000 a mais com ela, que ela também vai adorar gastar os 3.000 dela, e ficamos assim. Porque eu acredito piamente nessa diferença aí de fala. Agora eu falo, alguém aqui já viu o homem conversando 45 minutos no telefone com um amigo? Não tem, uai. Difícil, né? E a gente conversa numa boa, né? Fácil. Você tem? Ah, é? Jura com amigo? Meu pai. É? Papo furado igual o nosso? É, que eu acho ótimo. Acho super bacana. Porque os homens não têm muita paciência, eles não entendem isso, essa necessidade nossa, né, de ficar falando com amigas, né? Não entendem. Mas amigas, gente, são tudo de bom, né? Outro dia eu escutei uma palestra daquela antropóloga Miriam Goldenberg, e ela fez uma pesquisa com quantas mulheres? Deixa eu ver. Com 5.000 mulheres, de idades variadas. E nessa pesquisa, a idade me parece que era de 16 a 80 anos. E nessa pesquisa com essas mulheres ficou muito claro o papel das amigas, principalmente depois dos 50 anos. São elas que ligam, perguntando se está bem, que acompanham no médico, que ligam, batendo papo, e que estão mais presentes, mais do que os próprios familiares. Essa mulher acima de 50 anos. Então, as amigas têm esse valor muito grande. Perguntada na pesquisa, quando vocês envelhecerem, quem que vai cuidar de você? Uma grande parte das mulheres responderam, eu mesma. A segunda outra grande parte respondeu, minhas amigas. A mesma pergunta foi feita para os homens. Quando vocês envelhecerem e precisarem de cuidados, quem que vai cuidar de vocês? Adivinhe. As esposas, as filhas, as netas, não é? Exatamente.
eu estou falando nisso, de cuidar, né? Nós somos fortes também nas doenças. Vocês já viram como que homens, me desculpem, mas os homens, a maioria, morre de medo de doença? Vocês já repararam? Uma vez eu vi uma entrevista no rádio de um médico, achei tão interessante, e eu concordei com ele. Ele falou que 70% das consultas médicas, mesmo para os homens, são marcadas por mulheres. Porque, se depender dos maridos irem por conta própria, no médico ou filho, não vão, morre de medo. Então, a gente que tem que ficar de cima, fazer exame, marcar, não é assim? Isso não é? Só que o número eu achei muito elevado, 70%. Mas aí eu comecei a pensar nas minhas amigas, em mim mesma, e deve ser isso mesmo. Homem não marca médico, são as mulheres que marcam para eles. Mas, enfim, nesses 14 anos como cronista, eu escrevo há 14 anos nos jornais da Sempre Editora, tenho 4 livros, como ela falou, e são crônicas semanais, mas nesses 14 anos eu sempre eu me inspirei muito nas mulheres. As mulheres são uma fonte inesgotável de pautas, né? E eu diria que 80% dos meus personagens principais são mulheres, né? E eu gosto, e tem aquela mulher, a mulher apaixonada, a mulher de bem com a vida, sofrida, a poderosa, a ciumenta, a louca, a possessiva, enfim, mulheres de todos os gostos. E eu gosto muito de escrever sobre a mulher apaixonada, eu me divirto, porque mulher apaixonada é uma coisa, né, gente? Todo mundo aqui já esteve apaixonada, a gente sabe. Agora, aguentar a mulher apaixonada é uma coisa também. Amiga apaixonada ninguém merece. A mulher liga o dia inteiro, conta o caso 200 vezes, o mesmo caso, pergunta se o sapato, manda 200 fotos, se o sapato está combinando com o cinto, se a maquiagem está boa, se não sei mais o quê, porque vai encontrar, né? Mas eu me divirto. Eu vou contar um caso para vocês que é muito engraçado. Aconteceu com a minha secretária. A secretária trabalhava comigo muitos anos. E eu estou contando aqui porque ela não só me autorizou a contar, como eu fiz a crônica dela, sobre essa história dela, que foi muito divertida, e a gente ri muito disso hoje. A Lúcia, na época, tinha seus 42 anos, por aí, de 40 a 42. E ela trabalhava diretamente comigo. Aí aparece, depois do final de semana, na segunda-feira, a mulher está rindo. Segunda-feira, a mulher está rindo daquele jeito, é alguma coisa, né? E numa alegria e tudo, eu falei, ô, Lúcia, o que está acontecendo? Ela falou, ai, Laura, e foi me contar a história. Conheceu um cara, 10 anos mais novo que ela, bonitão, louro, olho verde, e apaixonou. Conheceu ele não sei aonde, no interior. E começou a se relacionar com esse cara. Só que esse cara morava lá em Pedro Leopoldo. E ela morava em Contagem, inclusive a sede do jornal em Contagem. A mulher ia todo dia de Pedro Leopoldo para Contagem, 200 por hora. Eu sei disso por quê? Em um mês apareceram 2 multas de R$500 para pagar. Ela saía tão louca, e olha que não era radar daqueles pardais que ficam escondidos, não. Era aquele trombolho que ficava no meio da rodovia, a mulher conseguia passar direto, 200 por hora. De tanta vontade, né, de ver o amado dela lá, que morava em Pedro Leopoldo. E papo vai, eu estou vendo aquela coisa, e ela naquela alegria. Aí, um dia, ela vira para mim, Laura, eu tenho que te contar uma coisa. Eu falei, o quê, Lúcia? Eu vou pedir demissão. Eu falei, por quê? O que está acontecendo? Aí ela ficou até sem graça. Não, porque assim, eu vou vender meu carro, vou pedir demissão e vou para Pedro Leopoldo morar com ele. Eu falei, Lúcia, assim ela tem uma filha, era mãe solteira, tem uma filha que morar com a mãe, ia largar todo o conforto do trabalho para ir lá chutou o balde, né, gente? Em outras palavras, chutou o balde total. Aí aí eu falei, Lúcia, pensa bem. Aí eu perguntei, mas vocês vão viver de quê? Porque até então eu já tinha perguntado antes, né? Eu falei, esqueci o nome dele lá. Ele faz o quê? Ele trabalha com o quê? Ele falou assim, ele é pintor. Eu falei, pintor de parede? Eu falei, não, pintor. Eu falei, de quadro? Eu falei assim, é.
eu falei, mas ele é só pintor? Eu falei, é. E ele consegue vender os quadros? É, começa. Aí eu falei, não, eu estou te falando isso, não é para te encher o saco, não. Eu quero que você pense um pouco o que você está fazendo. Pensa bem, porque quando a gente está apaixonado, a gente é assim mesmo. Razão zero, só tem emoção. E a gente faz muita maluquice e besteira nessas horas. Mas aí, e ela, tá, não, eu vou vender o carro, vou para Pedro Leopoldo. Aí eu fui ver, mas ele tem casa, como é que é? Ele disse, assim, não, ele tem uma casa que ele herdou dos pais, fica assim no meio do nada a casa, é uma casinha, e ele mora lá, e tem uma varandinha linda, me falava da varandinha, na varandinha que as estrelas eram maravilhosas, porque a casa era no meio do nada, e é claro que no meio do nada não tem luz, as estrelas são maravilhosas. Então, todo dia eu tinha que aguentar essa história das estrelas da varandinha. Aí ela chegou, eu falei, aí eu estou argumentando, né? Ô, Lúcia, pensa bem, você vai deixar o trabalho, deixar a casa, vender seu carro, não sei o quê, não sei o quê. No meio dos meus argumentos, ela vira para mim e fala assim, tigresa. Eu falei, tigresa? Não, aí ela fala, tigresa. Aí eu olho para ela, ela completa. Ele me chama de tigresa. Aí lascou. Aí lascou, sem chance. Não adianta falar mais nada, né? Aí eu falei, o meu pai do céu, ela foi, largou o emprego, vendeu o carro, saiu de casa e foi para lá. E aí vai, Laurinha, você me ajudou tanto, eu quero que você venha conhecer minha casa. Eu falei, claro, eu também quero conhecer, né, o fulano e tudo. Esqueci o nome dele, gente. O Tigrão, isso. Queria conhecer o Tigrão, né? Aí eu peguei o carro, naquela época não tinha Waze, não. O Waze é um negócio que a gente põe no telefone, que indica, né, como que a gente chega no lugar. Naquela época era só não perguntando mesmo. Ô, gente, o que eu perguntei para chegar nesse lugar, vocês não têm ideia. Fui parar em Pedro Leopoldo, peguei meu carro, fui em Pedro Leopoldo, bairro tal, não sei o quê, rua tal. Né? Aí eu chego num lugar, lá no alto, num capim alto danado, tinha a casinha. Era lá, dando tchauzinho. Eu falei, meu santo Deus, essa mulher veio parar aqui. Aí eu fui entrando na casa simples, e os dois lá felizes da vida, né? Ela me mostrou a varandinha, né? E aí eu estou entrando, aí eu estou vendo que não tem cama, não tem armário, o cafezinho foi em copo de requeijão. Eu falei, meu Deus, que amor. Aí uma vez eu falei, ô, Lúcia, você vai viver de amor? Ela falou assim, vou. Viveram 4 anos, gente. 4 anos. E eu falo assim, às vezes a gente tem que ter essa coragem, né? E ela foi feliz esses 4 anos. Se bem que o caso dela acho que foi mais maluquice do que coragem, mas foram 4 anos. E depois eu voltei lá outras vezes, que eu voltei com uma cama, que eu tinha uma cama de casal sobrando, que eu tinha mudado a minha. Levei copo, levei talher, levei um tanto de coisa. E por que também que eu investi nisso? Porque o rapaz, apesar de ser poeta, né, não tinha dinheiro nem para nada, não era aí, também não sei como é que eles viveram esses 4 anos, que ela largou o emprego, mas era uma pessoa boa, era uma pessoa íntegra, e ele respeitava ela e chamava ela de tigresa, né? Isso aí já... Ela já estava, quantos anos, uma mulher de 42 anos, já não estava nem pensando mais, né? E foi muito bom. E essa história dela, eu gosto de contar porque, além de divertida, essa coisa que, às vezes, a gente tem que tomar essas posições mesmo, né, de coragem. Uma outra personagem que eu gosto muito de falar é da mulher na terceira idade que se apaixona. Por que não? Por que não? Amor não tem idade, não tem hora, não tem nada disso. E a paixão é tão boa, o amor é tão bom, a gente fica mais bonita, mais rejuvenesce, né? Sai querendo emagrecer, não é assim? E faz muito bem para a cabeça, mesmo que não correspondida, é o sonho, né? A gente fica naquela de sonhar e é tão bom. Então, essa mulher da terceira idade, eu acho... eu dou uma força, sabe? Mulheres que ficam viúvas, se trancam em casa, ou separam, que acabou. Acabou nada, gente, pelo amor de Deus.
Olha, eu conheci um leitor meu, uma graça de leitor. Ele faleceu com 106 anos. Eu conheci ele com 96. Ele me escrevia muito, seu Adelelmo, e ele fazia esculturas. Aí ele me chamou um dia, e quando ele me ligava lá no jornal, eu tinha até que fechar a porta, porque ele era bem surdinho, e a gente tinha que gritar muito, né, para ele escutar. E ele, nessas conversas nossas, ele me chamou para ir na casa dele. Ele morava ali onde tinha Dona Derna, a antiga Dona Derna, em frente. Que ele queria me dar umas esculturas que ele fazia, e, enfim, queria me conhecer e tal. Ficamos muito amigos. A primeira vez que eu cheguei lá, ele tinha 98 anos. Uma pessoa incrível de lucidez, incrível. Cheguei lá, ele me mostrou as esculturas dele, maravilhosas, ficamos conversando um tempão, uma pessoa interessantíssima, astral ótimo, fantástico ele. Aí, na hora de ir embora, eu já na porta, eu falei assim, ô, seu Adelelmo, me conta uma coisa, qual o seu segredo de tanta, né, tanta vida, tanta cabeça boa, o que o senhor faz para estar tão bem assim nessa idade? Ele falou assim, ó, Laura, seguinte, eu jogo buraco com meus amigos toda semana. Ele ia no Automóvel Clube jogar buraco. Eu faço minhas esculturas, eu leio todos os dias. Aí eu falei, então ótimo. E quando eu estava saindo, ele me chamou de volta. Falei, Laura, o quê? Eu tenho uma namorada com 98 anos. Aí eu voltei na hora, né? Eu falei, ei, seu Adelelmo, me conta essa história aí. E ele contou numa paixão, numa alegria, sabe? Eu fui puxando, né? E era coisa antiga, tá, gente? Os dois já eram, né, ela separada, ou viúva, ele também. Não entrei nos pormenores, não, mas essa história já rolava há um tempão. Inclusive, é uma senhora. No aniversário de 100 anos dele, eu fui. Foi ótimo que ele continuou com a mesma lucidez e com o aparelho de surdez estava ótimo, porque aí não precisava nem gritar mais, né? E estava lá com a namorada, uma senhora muito distinta, até da sociedade aí. E uma graça, gente. Ele viveu, talvez, ele viveu tanto por causa desse amor, que ele viveu até os 106 anos de idade. Muito bacana, né? Minha sogra também, com 98, completamente lúcida. Ela morreu de problemas, por outros problemas de saúde, mas lúcida. Por quê? Julgava palavras cruzadas todos os dias. Lia jornal todos os dias e julgava baralho com a acompanhante dela todos os dias. Por isso, a cabeça boa. E também por ser mulher da guerra, né? As mulheres da guerra, elas são realmente fortes, né? Isso aí é um caso à parte. Mas eu estou falando isso, gente, porque para dar importância, sabe, da gente trabalhar a cabeça. Principalmente agora com esse negócio de Alzheimer. Antigamente não existia isso, não. Quer dizer, a gente chamava lá que estava velho, estava gagá, estava esclerosado. Esse negócio de Alzheimer é recente. Talvez seja recente porque as pessoas hoje estão vivendo muito mais, né? E antigamente morriam mais cedo, não chegava a ter esse ponto, nem essa questão de demência, né? E meu marido, ontem eu ri muito porque ele tem 67 anos, 68 anos, e agora, e ele é italiano, né? E na Itália agora passaram que o idoso 75 anos. Então ele saiu, né? Ele estava feliz da vida que ele não era mais idoso, né? Estava achando aquilo o máximo. Mas nas minhas crônicas também tem aquelas mulheres, né? A neurótica com magreza e aquela que não está nem aí. A meu ver, ambas equivocadas. Nem 8 nem 80. Tem que ter um meio termo aí, né, gente? Mas eu lembro que... Quer ver? Tem uma pesquisa de um casal americano que eles fizeram, que eles falaram que 80% dos maridos reclamavam das mulheres depois de casar. Falavam que eles casaram com uma e pouco tempo a mulher virou outra. Não só fisicamente, mas de cabeça. 80, isso é nos Estados Unidos, tá, gente? Não é que não, viu? Tem nada a ver. Até porque americanas, elas chutam balde mesmo. Elas são bem diferentes das brasileiras. E
Mas tem o outro lado, mas nós também temos a nossa insatisfação, não só os homens reclamam. O relacionamento, eu acho que ele é regar a plantinha todo dia, né? Porque é difícil, não é fácil conviver todo dia, há anos com a mesma pessoa, né? Então, a gente tem que aprender a regar essa plantinha. E hoje está acontecendo muito, principalmente nessa crise financeira, né? O que está acontecendo com os casais? Que, de repente, era hora de se unirem mais, mas não. Está ocorrendo justamente o contrário, né? Elas reclamam, elas não... Existe muito mais atritos, né? No momento de dificuldade era para haver união, mas hoje, infelizmente, os atritos acontecem mais vezes. E esse caso da insatisfação também, né, masculina e feminina, eu tinha um amigo do meu irmão, ele apaixonou, mulher linda, maravilhosa, casaram em, tipo, 5 meses. A paixão, uma coisa, todo mundo sabia que estava fazendo besteira, mas tudo bem. Como eu falei, apaixonado, o racional não funciona, né? Aí, uma vez, ele estava lá em casa, e eu toda vez, de tarde, assim, eu levava um chá para o Vitório, eu fazia, ele nem precisava pedir, eu já levava, porque eu sabia que ele gostava, aquelas pequenas coisas. Ele olhou aquilo e falou assim, nossa, Laurinha. Eu falei, o quê? Eu falei assim, se minha mulher, não vou citar o nome, se minha mulher, se eu dependesse da minha mulher para me trazer um copo d'água, eu morria de sede. Eu fiquei tão chocada com aquilo, tanto que o casamento não durou nem 5 anos, né? Então, é aquela coisa, né, que a gente fala, eles reclamam, mas a gente reclama também. Eu acho que é uma troca, se você dá carinho, você recebe carinho, se você agride, você recebe agressão. Não é agressão física, não, tá? É aquelas picuinhas mesmo, aquelas coisas, né, que estão normais hoje. Mas outra questão que também mexe com nós mulheres, né, principalmente as da meia-idade, é a eterna busca pelo corpo bonito, pela magreza, pela falta de ruga, celulite, tarará, tarará, tarará. Não adianta, né, gente? A gente tem que se cuidar. Eu lembro que a gente fazia academia, quando eu fazia academia para emagrecer, né? Mas, depois de uma certa idade, a gente continua fazendo para emagrecer, mas a gente já tem uns outros pensamentos na prevenção, né? Que, quando a gente é jovem, a gente não está nem aí. Mas, depois dos 200, a gente começa a pensar realmente. Você já começa, além da academia, você vai querer fazer pilates, você vai partir para outras coisas, que é para ajudar mesmo, né? A questão da osteoporose. Nós, que somos mulheres, somos muito suscetíveis a esses probleminhas, né? Que pode virar problemão no futuro. E, então, a gente tem mais que se cuidar mesmo, né? E eu lembro de uma atriz global que falou, eu achei tão interessante, ela falou assim, que você quer ser magra ou quer ser feliz? Porque são coisas que não batem, né? Porque é um ou outro. Porque, exemplo próprio, teve uma vez aí que eu inventei de fazer um regime maluco, tal de low carb, tirei todos os carboidratos. Ótimo, perdi 6 quilos, estava ótimo. Só que, além dos quilos, eu perdi alegria, perdi memória, perdi força, perdi um tanto de coisa. Então, a gente tem que ter bom senso nessas coisas. A gente entra nesse regime maluco aí, mas não adianta. Primeiro que volta tudo depois. E depois porque a gente perde muita coisa, né, com essas maluquices. Tem uma menina na academia, desde que eu entrei, eu reparo nela, sabe? A menina é uma coisa para fazer exercício, ela entra naquela esteira, aquela loucura. Eu falei, gente, o que é isso? A mulher vai morrer aqui, né? Jovem. Mas sempre triste. E eu achando engraçado, porque o esporte traz serotonina, anima, dá um astral também, mas ela triste. A gente cumprimenta, sorrindo, e ela, aquela coisa. Aí eu falei com o meu professor, falei, gente, essa menina é assim mesmo, você que já conhece ela há mais tempo. Eu falei, Laura, não era assim, não, ela não era assim de jeito nenhum. Foi me contar a história da menina. A menina, ela era mais cheinha, e parece que ela é complexada, resolveu emagrecer de uma hora para outra. A mulher perdeu 30 quilos só de regime, nada de remédio, de cirurgia, nada. Perdeu 30 quilos. Eu acho, e ele falou uma frase que me marcou. Quando ela era gordinha, ela era bem mais feliz. É claro, gente. Experiência própria, com aquele regime maluco que eu fiz de pouco tempo, eu fiquei para baixo. Imagina a mulher que perdeu 30 quilos.
é complicado. Por isso que a gente tem que ter esse equilíbrio, esse bom senso, né? Porque é muito complicado essa coisa, né? Mas, enfim, não é fácil ser mulher, a cobrança em cima da gente é grande, e o pior, cobrança nossa, de nós mesmas, né? com a gente. E eu falo que a Leila Ferreira, aquela jornalista que eu amo, né? Ela fala que esse negócio de querer ser a mãe perfeita, a mulher ideal, a mãe, a profissional nota 1000, nos tira energia e alegria. É o que eu estou falando, essa coisa, né, que a gente fica, essa cobrança. Porque nenhuma mulher consegue ser perfeita. Gente, mulheres normais são mulheres imperfeitas, tá? Não vão correr atrás de fazer maluquice, nem nada, não, nem nos cobrar. Ah, porque eu não dou conta. Faz cada passo de uma vez. A gente acaba dando conta, mas sem maluquice, sem nada. Porque a gente é assim mesmo. Não adianta cobrar essa perfeição, porque nós nunca vamos ter. Nunca. Tá? E tão importante, gente, é cuidar da saúde, da alimentação, do corpo, da alma, ter uma vida equilibrada, ter tempo para nós mesmas, ter tempo para as amigas, principalmente para as amigas, tá? A gente, quando vai envelhecendo, tem mania de olhar para trás, né? Ah, naquela época era tão boa. Aí vê, que não sei o quê. Naquela época a gente podia ir a pé da Savassi até a Serra, que não acontecia nada. Naquela época a gente podia isso, podia aquilo. Esquece, gente. Ótimo, foi uma época ótima, passou. Vamos olhar para frente, né? Vamos focar na frente. Vamos parar, vamos sair de casa um pouco, chamar a amiga, vamos tomar um café, vai no cinema, faz qualquer coisa. Ficar em casa, ficar vendo, vale a pena ver de novo. Não, pelo amor de Deus, ninguém merece. Sabe? Então, a gente tem que fazer essa forcinha aí. Ler, sabe? Porque esse negócio de Alzheimer é sério, o negócio está toda hora acontecendo aí, então é preventivo. Então, a gente tem que correr atrás dessas coisas, né? Ser mais positivas, né? Nos cobrar menos, né? Outro dia eu li um livro que fala que devemos aprender a ligar o... Eu não vou falar a palavra, não, que é palavrão, mas, em outras palavras, a ligar o dane-se. Está certíssimo. A gente tem que aprender a ligar o dane-se. Não é? A gente tem mania, a gente está com mania de... As mulheres têm essa mania de carregar o mundo nas costas, que o problema do mundo inteiro vai para a gente. O filho está brigando com a mulher dele lá e a mulher está brigando com o filho, o problema é deles, não é nosso, não. A gente não pode ficar, sabe? A gente vai ficar doida se pegar problema de todo mundo. O outro filho aprontou no emprego, foi mandado embora. O problema é dele, quem mandou aprontar, é bom que ele aprende a lição, mas você não vai ficar sem sono porque o coitadinho foi mandado embora. Nada. E tantas outras coisas que a gente carrega dentro da gente, coisas desnecessárias. Claro que a gente, como mulher e como mãe, principalmente, eu falo que eu estou falando assim, até bonito, até parece, né? Mas filho a gente preocupa até com bicho de pé. Quando tem no filho, a gente fica preocupada. Mas tem coisas, a gente tem que começar a aprender a deletar essas coisas, a tirar essas coisas da nossa cabeça, senão a gente não vive. E nessa idade, depois dos 200, né? Principalmente, a gente, pensa bem, nós já temos os filhos criados, a casa estabelecida, tudo. Agora que a gente vai ter mais tempo para a gente, sabe? Não precisa trabalhar enlouquecidamente. Muitas vezes a gente já está aposentada. Então, vamos sair com as amigas, vamos curtir a vida, sabe? Olhar para frente, né? Mamãe fala, mamãe adora, mamãe tem 83 anos, ela fala assim, Laurinha, ser idosa é ótimo, a gente não precisa ficar inventando desculpa porque não vai no casamento, desculpa esfarrapada que não vai não sei aonde, porque, né, ela já está na fase do dane-se. Azar se eu não vou no casamento, azar se eu não vou poder fazer isso. Eu não tenho mais essa obrigação, essa preocupação de corresponder a essas coisas. Então, é isso aí, gente. A gente tem que realmente aprender a ligar o dane-se, né? E ser felizes. Não é isso? É isso aí, gente. Muito obrigada pela presença. Viu? Gostei demais de vocês. Eu
falo muito, né, gente? Desculpa, eu não sei quanto que dispara falar aqui, mas é isso. Um assunto que interessa. Alguém quer fazer uma pergunta? Podem perguntar à vontade. É isso aí, gente. Alguma pergunta, alguma curiosidade? Ô, Laura. Oi. Laura aqui. Cadê? Maria Elisa aqui. Ah. Gente, a Laura ilustrou com casos interessantíssimos e ela fez uma abordagem, parece que não deixou nada de fora. Mas eu só queria resumir uma coisa que você trouxe exemplos, que é muito importante. A gente lembra que a mulher na Idade Média nem alma tinha, né? Votar, não sei quanto. E ela contou casos aqui, que uma coisa interessante que ela falou também. Antes disso, a gente lembra as mulheres, as viúvas da seca, né? Aquelas faveladas que o marido larga e elas cuidam dos filhos. Esse autorocentrismo que a mulher tem de cuidar do pai, do filho. Você está até chamando a mulher para olhar para ela. Isso é muito importante, esse final da crônica dela, que a mulher fica a vida toda só no outro, né? E já o homem já é mais egocêntrico, né? Exatamente. Como ela contou aqueles casos das meninas que engravidam, o homem vai embora, né? Aqui a Darcy Ribeiro falou que tinha que ser uma sociedade mater, eu esqueci o termo que ele usou, porque é a mulher que segura a família, né? Que garante os filhos, etc. E esse lado que ela abordou também, gente, é um sofrimento tremendo da mulher ideal, né? Quantas meninas estão anoréxicas aí, né? Bulimia, etc. E esse final aí, fantástico. Outra coisa que ela falou que é importantíssima, não sei se você lembra disso, aonde que as pessoas dividem mais? São quanto mais humildes, mais elas dividem. Se tiver um único pão, ela parte com o outro. Que coisa muito mais linda. E da amizade, outra coisa importantíssima. A mulher falando, eu vou contar com as amigas, né? Então, acho que ela não deixou de abordar nada. Por isso que as crônicas são tão maravilhosas. E essa que eu falei do João, que coisa, eu vou até levar lá na nossa reunião, vou imprimir para vocês, para verem que o ladrão até ensina para a mulher como a mulher tem que agir, né? E das paixões humanas, que coisa linda. Além de fazer esse trabalho humanitário, o mundo todo precisa hoje. Poucas pessoas levantam do sofá, né? Porque hoje tem controle remoto, não faz nada. Ela sai de casa, vai a todos os lugares e tudo, e ela ainda estudou esse lado da paixão, porque a paixão é uma coisa incrível, né? E o homem parece que apaixona por todas ao mesmo tempo, né? E a mulher. Ô, Laura, eu realmente fiquei assim, encantada com todos os seus casos, com todas as coisas. As suas... Hein? Hã? Vai fazer a pergunta? Tá. Ela vai passar para a pergunta lá. Oi, Laura. Eu queria saber, assim, realmente as mulheres, eu sou nova ainda, digamos, mas eu sinto também esse peso de carregar o mundo nas costas e muitas coisas para se preocupar. Eu queria saber, né, foi lido aí o seu currículo, extenso, muito bacana mesmo. Eu queria saber como que você lidou, né, com certeza o medo apareceu em alguns momentos, né, da sua vida, da sua carreira. E eu queria saber como que você lidou com esse sentimento quando você precisou enfrentar um desafio novo, uma dificuldade diferente ali, encarar alguma coisa nova. Como que você lidou com isso? O que você fez para seguir adiante e se incentivar e vencer essas barreiras que, porventura, aparecem e que, muitas vezes, são até psicológicas, né? A gente coloca esse peso em cima. O que você fez para lidar com o medo e o frio na barriga? Exatamente como eu falei aqui no início, a gente tem uma força que a gente desconhece, e ela aparece muito nas adversidades. Quando você acha que não vai dar conta, não sei, é uma coisa, acho que é bem das mulheres, a gente acaba dando. Claro que a gente passa por processos de tristeza, de depressão, de desespero, de tudo, mas, no fim,
a gente vai criando casca também, sabe? O sofrimento faz a gente criar casca e essa casca nos fortalece muito. Você tem mais capacidade, né? Medo, claro, a gente tem medo de tantas coisas que a gente, né? Antes você vai iniciar uma coisa, pinta aquela insegurança, né? Será que eu vou dar conta? Eu lembro o jornal Pampulha, eu só trabalhava com jornais comunitários nessas vilas, né? Eram jornais gratuitos e tudo. Aí o jornalista Lester Moreira sabia que eu tinha esses jornaizinhos e me ofereceu o jornal Pampulha, que era um jornal na região da Pampulha, só que era um jornal para rico. E eu só era um perfil totalmente diferente, né? No jornalzinho que eu fazia, as pessoas tinham uma gratidão, participavam, né, do jornal, me passavam os seus problemas, troca fusquinha por barracão, troca não sei o quê, tinha, enfim, era a vida deles lá, casamento, eu era tudo, né, fotógrafa, fazia tudo. Mas aí o Lester veio me vender esse jornal, eu lembro que eu cheguei para o Vitório, era perto de data de casamento nosso. Eu falei, Vitório, eu nunca te pedi nada de presente de casamento, vou te pedir. Eu queria que você me desse o jornal Pampulha. Aí ele falou, ai, Laura, o jornal dá muita dor de cabeça, que não sei o quê, não sei o quê. Morreu o assunto. Viajamos, aí passa uma noite, ele chega para mim. E aí, dona do jornal Pampulha? Gente, pelo amor de Deus, eu gelei. Eu falei, e agora? Jornal não pode parar, tem que dar continuidade. Eu não tinha gráfica, eu não tinha jornalista, eu não tinha nada, eu só tinha jornalzinhos que eu fazia fora. E, de repente, eu assumi isso, né, desse jornal Pampulha, que começou pequenininho na Pampulha. Claro que a gente fica... Liguei para meu irmão apavorada, e agora eu fui pedir, ele deu, o que eu faço? E várias outras coisas. Mas o importante é você ir, entendeu? Não fugir, não, encarar. Se não der, não deu, paciência, mas pelo menos você tentou, né? Então, mas isso, claro que pinta, depressão, tristeza, todo mundo é humano, né, gente? Quem falar que nunca teve isso é porque não é gente, né? Mas a gente supera, né? Pode demorar um pouquinho, mas supera. Obrigada. Laura. Oi. Oi, estou aqui. Ah. Então, Laura, eu sou uma pessoa bastante apaixonada pela escrita. Sim. E não poderia deixar de te fazer uma pergunta, que para nós aqui na academia é essencial. Como se dá o processo da escrita? Como você escreve? Você falou da mulher nas suas várias facetas, nas diferentes circunstâncias do cotidiano, mas como que você senta e escreve? Onde você escreve? No papel, na tela, com caneta, com mouse? Olha, como é que é? Acontece, é engraçado, é muito difícil eu me programar, hoje eu vou escrever sobre isso. A não ser um fato que aconteça, por exemplo, né, alguém me conta um caso engraçado. Falando em caso engraçado, eu não contei um aqui para vocês verem. Eu escrevo, a crônica é uma história muito simples, que são histórias comuns a todo mundo. Então, não é difícil você fazer, porque é o cotidiano de todo mundo. Uma vez, uma mulher me ligou lá no jornal, nervosa comigo, e eu falei assim, Laura, quem que te contou minha história? Eu falei, que história? Como assim? Não, porque você tem que ouvir a minha versão. Eu falei, mas desculpa, eu não estou entendendo. Aí eu falei, quem que é você? Eu perguntei para ela, mas com quem que eu estou falando? Eu falei assim, eu sou a Loura. Aí é que eu fui lembrar que, no dia, saiu uma história que eu fiz, que era uma loura, uma morena e um tigrão no meio, e o cara, a loura era a namorada, deixou a namorada para ficar com a amiga, morena. Aí me liga essa loura, falando que ela que era a loura, e que eu tirei a história dela, que alguém me contou a história dela. A gente vai explicar que não era ela. Mas essa mulher me xingava e ficava brava. Você tem que ouvir minha versão. Eu falei, mas que versão, Marília? Eu não tenho. Não. Ela desligou o telefone na minha cara e ficou por isso mesmo. Então, existe... a escrita tem isso, né? Principalmente a crônica. Mas eu escrevo nada programado, né? É óbvio que se acontece um fato, por exemplo, o acidente de Brumadinho. Pode virar crônica no dia seguinte do fato. Existem pautas, né? Mas as histórias inventadas, elas... Essa do João que você está falando, Maria Elisa, de onde que veio essa história toda? Minha sobrinha, a amiga dela, perdeu o celular no boteco.
Aí pediu para a amiga ligar para o telefone e a menina falou, quem que está falando? Para o cara. E o cara falou, é o ladrão, e desligou. Eu achei isso muito engraçado. Eu falei, gente, isso dá crônica. O cara é muito cara de pau, né? Fazer isso. E muitas vezes eu sento no computador, não tenho a menor ideia do que eu vou escrever. Aí começa a primeira frase e vai. Teve uma história, por exemplo, eu estava na Itália, andando na rua, aí veio aquela frase, de repente enlouqueceu a loba. Veio na minha cabeça, tem nada a ver essa frase com nada, né? De repente enlouqueceu a loba. Eu gostei da frase, anotei rapidinho, que eu sempre tenho isso eu tenho a caneta, principalmente em viagens, caneta e coisa para anotar, principalmente em viagens, para lembrar das coisas interessantes. Anotei a frase, cheguei em casa, na casa da minha sogra, fui para o computador e virou uma crônica. Muito divertida, por sinal. Mas é assim, não tem... Sei lá, acontece. Obrigada. Laura, a Bajur Tibacha se perguntou, é que dá aula de... Ela foi minha professora no Pitágoras. Oba, agora que eu estou vendo que eu sei, menina, eu não enxergo direito, que bom. Está fazendo curso aqui, né? Muito bom. Criativa. Grande professora, e muito querida lá na turma. Nós temos um grupo do Pitágoras, Pampulha, ela é a única professora que está, não é, Bá? Olha aí, olha o moral, olha o prestígio. Mas é isso. Alguma pergunta mais, gente? Gostaram? Estava dentro do 10 que vocês queriam? Tá. Então, tá bom. Laura, a nossa academia dá um diploma. E hoje até é bom que foi uma sessão conjunta, né? Sim. Nós assinamos aqui que a Elizabeth foi presidente da Academia Feminina Mineira de Letras, né? Até nos deu a sede lá, né? E aqui ela se orgulha, né? É a primeira, a pioneira. Então, nós assinamos juntas. Eu vou ler aqui que a Academia Feminina Mineira de Letras, fundada a 12 de agosto de 1983, a Academia Feminina Mineira de Letras certifica que a escritora e empresária Laura Medioli ministrou a palestra Mulher Singular e Plural na Academia Mineira de Letras, Belo Horizonte, 24 de abril de 2019. A Elizabeth Renault assina pela Academia Mineira e eu pela Feminina Mineira. Obrigada, gente. Vamos levantar. Vamos ficar para a gente ficar. Pode ficar aí. As três assim.